Nós estamos aqui num pedacinho do céu. Como é maravilhoso aqui o verde. Você vê que no verde, na natureza, nas flores, nessa paisagem, com certeza que está Deus aqui. O grande arquiteto da natureza está até numa poeirinha, né? Ele está em todo lugar, mas aqui no verde. E quem é ligado à arte, né? Música, é poeta, poetisa. E eu quero falar para vocês que no Colégio da Inhamade, que fica na Avenida Esperança 191, esperando por você. Avenida Esperança 191, Guarulhos Centro, telefone 2440-1800. E eu também estou, assim, como educadora, querendo passar uma mensagem nessa época que não está tendo aulas, que as mães ficam muito atentas no Colégio da Inhamade, porque os nossos professores estão dando aulas, inclusive os professores até de educação física, de artes, na live do Colégio da Inhamade. Então vocês entram lá. Mas como educadora, eu quero passar um segredinho, que hoje não é mais segredo, que eu já falei muitas vezes, que você, quando você perceber que seu filho, para motivar a falar, você vai mostrar um cachorro no livro, um cavalo, um gato. E quando você sair passear, você vai falar, olha o gato. Como é que faz o gato? O gato miau, miau. Como faz o cachorro? Au, au. E como é que faz a outro bicho? Mé, mé, que é outro bicho que faz é a ovelha. E é muito importante que os seus filhos, os seus netos estejam de encontro com a natureza. Estar com o encontro da natureza é estar com o dom supremo, que é o Deus, né? Então, como eu ensinei para minhas filhas, desde que eu estava grávida, eu conversava com elas, passava a mão na minha barriga e falava assim, que essa criança venha muito amada, muito respeitada, que tenha muita liberdade dentro dos limites, é lógico, né? E eu estava sempre lendo um livrinho. Naquele tempo não tinha livro de poesia. Então eu comprava uns livros importados, inclusive esses que você pode levar até na banheira para o seu filho ficar olhando. Então, eu também, como eu fiz letras, eu aprendi que o importante para a criança motivar a gostar de ler, vocês pais, compre um lápis de cor, peça para a criança desenhar. E até o desenho que for fazer um círculo, vocês vai fazer, olha, da direita para a esquerda. Aí você põe pontilhado essa bola e põe uma setinha que começa aqui, ó, da direita para a esquerda, para depois saber o A que desce. Então, pontilhado e uma setinha, da direita para a esquerda, fazer a bolinha, fazer, além da bolinha, você fazer um desenho, né, o rosto de uma criança, enfim, tudo que for círculo, fazer certinho, porque quando ela for aprender o A cursivo, ela já sabe, porque eu sei que o primeiro é com letra de... Eu falo letra de forma, letra que está no computador, né? Hoje em dia está todo mundo antenado e não é muito bom, criança muito nova está no computador com o celular na mão. Mas é o mundo, né? Tem um lado muito bom, porque a criança fica muito esperta. Tem até cursinho de inglês, música em inglês e legendado, que as crianças aprenderem, não só as crianças, os adolescentes, né? Nós aqui no Colégio da Inhamade, a gente preocupa que a criança viva o momento, brincar aprendendo a brincar. Você aprende no colégio tocando um violino, tem aula de violino, aula de teatro, aula de canto, enfim. Vocês têm que ir lá conhecer o Colégio da Inhamade, fica na Avenida Esperança, 191, Guarulhos Centro. Então eu vou só ler um pedacinho aqui, que é bom você ler um pedaço de gibi, né? Você lê um livrinho inteiro de gibi, de acordo com a idade da criança, depois você dá para ela, olhando as figurinhas, tanto de livrinhos de criança, ela vai olhar as figurinhas e vai contar como ela sabe. Hoje eu queria ler para minha neta, ela não quis nem que eu lesse, ela falou, não vó, eu quero olhar as figuras e eu vou contar a história. Então tem que deixar lá, vão ter, né? À vontade. Isso é muito importante, gente, que a criança já aprenda motivada a gostar de ler, motivar a ler, motivar a crescer. Porque se é uma língua você tem que aprender nova,
e que dirá escrever, né? Escrever, mais que escrever, ler, né? E você motivar seus filhos aí em livraria e no jornaleiro, comprar é tão barato o gibi, né? E você pode explorar isso, vai lendo, a criança vai estar motivada a contar história para você, conta história, manda ela desenhar, manda ela pintar. Então tudo isso é muito importante. Então eu vou ler um pedacinho aqui. E a minha Aline, educadora, está esperando lá, porque ela às vezes não quer falar muito. Eu vou aproveitar esse momento, que esse livrinho aqui, eu tenho que colocar o óculos. Espera um momentinho só para me colocar o óculos, porque o óculos, ele... A minha filha puxou a mãe, a Vanil, ela gosta de falar, só que tem que aproveitar quando ela quer falar. Quando ela quer falar, eu também quero falar. Então eu comprei para minha neta hoje, chama História Inédita, da Disney. Livro de história, que tem na banca de jornal aqui no Jardim São João, mas se vocês procurarem, deve ter em Guarulhos aí. É Guarulhos mesmo, Jardim São João não é o centro. Chama Jasmine Estrela da Pérsia. Ó, para motivar a história também, tem que ser história assim, relacionada à poesia. E eu hoje não vou contar aqui. Se der um tempinho eu conto, mas é muito importante vocês contarem a história e pedir para até aquela criança que não sabe ler e escrever, ela desenhar, ela pintar, ela fazer o personagem da história como teatrinho. Isso é muito importante, porque a criança, o adolescente, tem a criatividade à flor da pele. Eu quero mandar um abraço para minhas outras filhas, a Andresa, que também sempre está fazendo live. Inclusive fez com a Paula Gauss. Procura ver a live da Andresa. A Aline de vez em quando vai fazer umas lives também. E entrar no Colégio da Inhamade, né? Tá no Face, tá Colégio da Inhamade, Aline? No Face Colégio da Inhamade. As lives estão no Instagram do Colégio da Inhamade. Então, Instagram.com/Colégio Amade. Instagram.com/Colégio Amade. E lá você pode procurar o conteúdo do IGTV, que tem várias entrevistas que a Andresa fez com profissionais diferenciados, com ex-alunos do colégio. Está muito interessante. como que é o nome da jornalista lá que ela entrevistou e fez teatro? Você esqueceu? Que foi a nossa aluna? Andressa Rosa. Com S ou C? Andressa, acho que é com 2 S, Rosa. Ela tem um Instagram que chama Se Liga Mãe. E tem um podcast também na Jovem Pan. Então, eu quero mandar um abraço para todos os nossos alunos, para todos os profissionais, principalmente da área de educação física, Aninha, Benício, Alessandra, quem já passou por lá, Luciano, Rick, enfim, todos que estão no meu coração. Eu não vou falar o nome, porque a gente faz até um pecado mortal falar de alguns e deixar alguém sem falar. Para Ivone, que sempre está lá conosco, a Renata, a família toda. E me desculpe, né? Agora eu quero falar um bom dia, bonjour e good morning, em 3 línguas, né? Português, francês e inglês. E eu, como eu sou uma pecadora ao pé da letra, né? Eu começo a entrevista, eu não tinha nem cumprimentado. Muito obrigada a minha filha Aline, que é uma poetisa. O livro dela está para ser lançado, é uma escritora já foi lançado, mas não na praça, né? Para vender. Tem para comprar? Não, agora ele vai ser relançado. Ele foi lançado, esgotou. Agora eu preciso relançar ainda. Aí vocês cobram, porque mãe cobrar, né? Você sabe como é que é. Cobram que está todo mundo querendo ler esse livro. E no lançamento foi vendido quase 300 e agora ela vai relançar para estar nas livrarias. Aline, eu quero perguntar para você, muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração você estar aqui, porque ela é uma estrela, né? Escritora, poetisa, é difícil ver quando ela quer falar ao microfone, né? Porque ela fala, não precisa, mãe, mas eu tenho o maior carinho, o maior orgulho de colocar minhas filhas lindas, maravilhosas em todos os pontos. É lógico, a gente faz uma coisa errada, não é dizer que eu não dou uma bronquinha, não, dou uma bronquinha, puxa a orelha. Bom, então, Aline, me fala um pouquinho sobre o que é ser mãe, o que você aprendeu com isso e para você dar algumas dicas para as mães que estão grávidas e as que já têm, principalmente lá no Colégio da Inhamade, falar como é bom ver as lives, aprender com a live, com o nutricionista, enfim, com todo mundo que passou lá pelo colégio, escritores
que sempre vem dar uma mensagem, que vender os livros lá, o que você quiser falar. Então, eu estou até pensando aqui como responder essa pergunta, que eu acho que a maternidade é um fenômeno muito complexo, apesar de ser um fenômeno muito comum. Eu seguro o microfone? A produção está pedindo aqui para eu segurar aqui. Então, é complexo e é comum porque todo mundo que existe nasceu de uma mãe. E é complexo porque é uma experiência única para cada pessoa. Então, acho que depende de quem a gente é, depende de em que momento da nossa vida a maternidade surge e acontece. Então, eu posso falar da minha experiência particular, né? Eu fui mãe com 39 anos, foi isso? Foi com 39. E então eu sinto que eu fui uma mãe mais madura e foi o tempo que eu precisei para ter a coragem de gerar uma vida e de ser responsável por essa vida que chegou, que é a minha filha Nina, que vai fazer 2 anos aqui em 2 meses, mais ou menos. O que eu poderia dar de dica? Então eu penso assim, que quem está grávida ou planejando ser mãe, na minha experiência, que como eu disse é única, né? Tem pessoas que vão viver uma experiência diferente da minha e que vão dar uma dica oposta, vão ter um aprendizado diferente. Mas a minha experiência, eu na minha gravidez, eu quis muito exercer a maternidade sozinha. Assumir principalmente os primeiros meses da minha filha sem muito apoio. Então, eu acho que essa escolha, para mim, não foi saudável. E eu observo, na maioria das mães que eu conheço, que eu converso, que o apoio é fundamental para a criança ficar saudável, para a mãe ficar saudável, para essa família ter um mínimo de equilíbrio. Eu comecei a valorizar mais as famílias que podem ser essa rede de apoio. Famílias que vivem mais próximo uns dos outros, uma pessoa das outras pessoas da família, que podem dar esse apoio, porque eu acredito que para uma criança crescer, se educar, ela precisa dessa convivência com mais de uma pessoa, né? A mãe sozinha é uma coisa. Eu, claro, tive o meu marido, mas meu marido trabalhando, não parou de trabalhar. Ele parou nos primeiros dias, o que foi maravilhoso, né? Ele ficou, acho que 20 dias em casa comigo, tirou férias para poder me dar esse apoio. E eu posso dizer que eu tive também apoio da minha sogra, que praticamente se mudou para o meu apartamento. E no meu caso foi super bem-vinda. Eu acho que tem pessoas que não gostariam de ter a sogra tão perto, mas eu adorei. E eu, por mim, teria minha mãe junto comigo e teria até mais gente perto para dar essa sustentação. E acho que a criança, ela precisa ser acalentada no colo, principalmente assim o recém-nascido. Então, quanto mais colos puderem ser oferecidos para essa criança, claro que não nesse momento de pandemia que a gente começa a ficar mais cauteloso com a saúde do recém-nascido, mas na minha época não era um momento como esse que a gente está vivendo agora. Eu penso que vai ser gostoso para a criança ser acalentada por mais tempo, porque se tem mais gente para acalentar, para pegar no colo, ela vai ficar mais tempo em contato com outro ser humano e também fica menos cansativo e ao mesmo tempo seguro quando são pessoas em quem a mãe confia ou em quem os pais confiam. Então, nos primeiros meses da minha filha, esse colo foi praticamente o dia inteiro meu. Assim, eu que dei o colo. Eu sinto na minha memória como se eu tivesse dado o colo para ela o dia inteiro e a noite inteira. Então eu lembro dos primeiros dias, não sei se foram os primeiros dias, se foram as primeiras semanas, fica tudo meio misturado, né, nesse período que a gente chama de puerpério, que é logo que a criança nasce e que uma avassaladora mudança invade a vida da mulher e da família.
A memória que eu tenho é de que eu ficava o tempo inteiro, não lembro da minha filha ter saído do meu colo. E às vezes eu assisto um vídeo, vejo uma foto desse período e vejo ela ou no bercinho, ou no carrinho, e eu fico falando assim, eu falo assim, que momento que ela estava no carrinho, que momento que ela estava no bercinho, porque para mim ficou parecendo que eu não tinha nem parado nem para tomar banho, nem para comer, nem para nada. Então por isso que eu achei importante esse apoio. Então, aqui vamos fazer uma ressalva. A Aline, ela teve, porque no começo ela falou que não teve muito apoio das pessoas que estavam em volta. É lógico que a sogra teve mais um pique de poder carregar, eu já não, criança pequena para me carregar é difícil, mas ela teve muito apoio, inclusive quando eu falei para ela assim, Aline, você precisa conversar com a minha neta que está para nascer, porque no meu tempo só tinha um livro para ensinar, que eu já estava fazendo isso, e eu aprendi isso dando aula com uma professora minha amiga, que inclusive uma amiga nossa, a Renatinha, que comprou um livro para depois, mais moderno, lógico, para a Aline, mas ela já começou a fazer isso sem que é muito importante você conversar com a sua filha, o seu filho, quando está na barriga, fazer um carinho. E muito importante que as pessoas que fumam não ficar perto da criança. E só depois de uns 15 minutos que saiu para fumar fora, porque fica impregnado na roupa, né? E a Aline, na realidade, ela teve muito apoio das irmãs também. E o meu apoio, ela sabe disso, né? Apesar de a sogra foi de corpo e alma, até se mudou para lá para ajudá-la. Parabéns e muito obrigada para a Lauria. E o marido, que é um maridão, paizão, né? E ela teve apoio também, não só desse livro que ela ganhou, que eu falei que eu ia comprar, mas não deu nem tempo, né? E ela também se cuidou muito, mas muito bem da saúde. Ela fazia pilates, né? E a Aline fazia uns exercícios que vocês procurarem, eu vou procurar, que ela levantava a perna, que ia o pé lá do outro lado, de um lado e depois do outro. Então ela se dedicou mesmo de corpo e alma, porque ela tinha visão e as avós deu sempre apoio falando, né, uma mensagem bonita, eu falando que ela tinha que conversar, que ela falou assim, nossa, a senhora fez isso para minha filha, eu nem sabia disso, que tem que conversar. Eu falei assim, você sabe, porque eu sempre falei, mas ela falou, nossa, e tem livro, você tem livro sobre isso? Eu falei, tenho, e eu agradeço muito que quem deu esse livro foi a Renatinha, e onde ela estiver, ela vai saber disso. E agora eu continuo falando para as mães, leiam para os seus filhos livros, assim, que é da própria da idade, gibis, de preferência o gibi que fala certo, né? Então, o do Mickey, esses livrinhos que eu indico, que hoje eu não vou ler porque o tempo é curto. E eu quero mandar um abraço para todas as pessoas do Fundamental, inclusive de outras escolas concorrentes do Estado. Eu tenho orgulho de ser aposentada no Estado, eu fiz um concurso para ser uma professora de Estado. Eu sei que os professores de Estado, eles dão a alma, como escola particular, mas tem professor que leva os cadernos até para corrigir em casa, sabe? Tem uma professora, e foi nossa, que eu não vou falar o nome, ela ia com um carrinho desses de feira cheio de cadernos para corrigir os cadernos em casa, e isso acontece sim no colégio da Inhamade. Às vezes não é o carrinho de feira, às vezes é o computador que está tudo ali, sabe? E as aulas estão fazendo em live. É isso mesmo, Aline? As aulas estão sendo ao vivo. Estão sendo ao vivo pelo Google Meet, que é uma plataforma, uma ferramenta para os professores darem essa aula ao vivo. Qual o nome? Google Meet, do Google, uma ferramenta do Google. Mas chama só esse nome? Não tem na Inhamade nada? Na ferramenta, não. O Colégio Inhamade está usando uma ferramenta do Google que chama Google Meet para oferecer as aulas online. E só coloca isso no Google? Escreve isso no Google? Como que é? Para os alunos assistirem, eles têm que estar cadastrados e eles recebem no e-mail o convite para as aulas. E o colégio na Inhamade passa o quê?
Face? Para quem quiser acessar a página do colégio, a gente tem a nossa página do Instagram, do YouTube, do Facebook. Nós estamos presentes nas redes sociais com diversos conteúdos abertos. E para os alunos, eles têm as aulas, que eles estão nesse momento assistindo as aulas pelo computador. Então, muita coisa está no Colégio da Inhamad, é isso? Só por Colégio da Inhamad, não fez? Temos a página do Colégio Nayamad no Facebook, temos a página no Instagram e no YouTube. Aí, Tem o site do colégio também, que é colégioamad.com.br. então, e o meu é www.avanilhamad.com.br. E o meu programa de TV na TV Guarulhos, que só passa aqui na região de Guarulhos, canal 3, toda sexta-feira, a partir das 4 às 6. Assistam e coloquem uma observação, por favor, tá? E seja uma observação do bem, porque o bem, a gente pensa assim, o bem vence o mal. Igual a Paulinha Gauss fala, no meu coração só fica gravado tudo que é do bem. Coisa que não é do bem, eu não quero ouvir. Ninguém quer ouvir. Essa fase que nós estamos passando, então a gente tem que ler poesia, muita poesia. Tem que falar, a poesia não tem nada a ver, tem tudo a ver. Os melhores textos dos escritores que são românticos é porque desde que está na barriga da mãe, a mãe está lendo poesia. Por isso que as minhas filhas todas são escritoras. Aquelas única que escreveu um livro é a Aline. E ela me prometeu que ainda vai escrever outro para falar sobre o pai Nayamad, um grande educador, que assistia às palestras, depois terminava o médio e continuava assistindo às palestras em todos dias de pais, né, que iam receber as notas, reuniões de pais. Então era todo mundo vidrado. Inclusive, vamos falar um nome, tem um vereador aqui que foi muito votado como deputado, e ele ia lá com um caderninho, com lápis, era um grande fã para anotar as mensagens do Colégio Nayamad, que era escrito pelo Naim. Então, agora, Aline, continua e vamos fazer essa ressalva que você cuidou do seu corpo, da sua mente impecável. E a Aline, a Andresa e a Adelita davam dicas também de mães. Continua. Então, eu estava falando de apoio físico mesmo. Então, a minha irmã mais nova tem 2 filhas, não tinha como ser esse apoio físico porque ela estava sendo para a própria família dela. Minha irmã do meio estava impedida de estar no Brasil, que ela estava no processo de validação do Green Card. Então, estava fora do país. Então, é isso que eu estou falando, que eu acho que é uma dica importante e que eu acredito que seria muito bem-vinda para qualquer mãe de recém-nascido, é ter uma estrutura de apoio física, pessoas que possam estar presentes para ajudar tanto com a casa quanto com o recém-nascido. E claro que cada um vai viver uma experiência. E eu também reconheço que eu sou muito privilegiada porque tive parte da minha família próxima de mim, um marido que está até aqui atrás muito presente, que participou demais. Mas mesmo assim continua, né? Então, inteiro, mas mesmo e a neta balançando lá. Mas mesmo assim, no meu caso, eu gostaria de ter tido mais apoio ainda. Então, para cada um, pode ser que tenham mães que vão se sair super bem sozinhas ou só com uma pessoa de apoio. No meu caso, eu gostaria de ter uma tribo inteira. Então, é dito que as crianças numa tribo indígena ou nas civilizações mais primitivas, a criação das crianças era compartilhada com muitas pessoas, com uma comunidade inteira. E é isso que, na minha experiência, eu acredito que é saudável. Uma criança crescendo junto com uma comunidade que acolha, que acompanha esse crescimento. Mas eu ia sempre visitá-la e você sempre visitava, sim. Você está morando lá, né? Isso, a gente não mora tão perto. Agora, eu queria perguntar para você, Aline, mais detalhes. O que você falava para a sua filha quando ela estava no ventre?
O que você fala? Poesia que você fez para ela, alguma coisa que você já escreveu, que tá no... Então, animado, procurar. quando a Nina estava na barriga, quando a minha filhinha, a minha mãe sempre me deu essa dica de conversar com a minha filha. Mas eu não me sentia tão convidada a fazer isso. Então, por isso que eu digo que é muito particular a experiência de cada um. Eu tinha vontade de escrever. E eu escrevi muitas cartas para ela, que eu achava que tudo que eu estava vivendo na minha gestação foram experiências que de alguma forma estavam marcando a história dela e que poderiam ser esquecidas. A gente não lembra de todas as situações que a gente viveu. A nossa memória é mais seletiva e vai apagando alguns momentos. Então eu fui escrevendo aquilo que eu achava que poderia ser importante e produtivo para ela saber assim que ela pudesse ler e assim que ela puder ler, vir a se interessar por isso, pela própria vida dela, ainda dentro da minha barriga. Quem conversava com a minha filha era o meu marido. Todas as noites encostava o rosto na barriga e conversava com ela na intenção de fazer ela já se acostumar com a voz dele e poder ser acalentada também pela voz dele assim que ela nascesse. Eu acho que todo esse carinho é especial. Eu quero que você fale de tudo que você escreveu, fazer sabe assim, um pouco de música de tudo, ou um texto maior, para falar o que você falava, o que você escreveu, né? Quantas cartas mesmo você escreveu? Umas quase 40 ou mais? Então, até hoje, porque depois que ela nasceu eu continuei escrevendo, né? Ainda escrevo eventualmente, fui diminuindo, espaçando mais, mas eventualmente ainda escrevo. Acho que eu já devo ter umas 70 cartas. Então, porque aí eu gostaria, Aline, que você colocasse algumas no seu Face, Avanil Amade do meu, né? avanilhamade.com.br e Avanil Amade é o Face, para entrar lá e você me falasse como achar essas cartas que você colocou no Face. Então, se procurar lá, vai achar? Então, algumas dessas cartas eu coloquei no meu blog, que é alineamade.blogspot.com. Coloquei no meu Facebook, coloquei no meu Instagram. É que algumas não cabiam inteiras no Instagram, então no Blogspot dá para encontrar bastante coisa nesse blog. Fala outra vez. Aline Amade, Amade é AHMAD.blogspot.com. Blogspot, SP. Cachorrinho é uma bênção. Eu falo assim, como eu acredito em vidas passadas, então eu acho que ele já foi nosso, né? Né, lindo? Ele é muito lindo, eu adoro esse cachorrinho. Esse e um outro que de vez em quando que foi nosso, agora está com um vizinho, né? E o nome dele eu esqueço. Eu falo que o nome dele é branco e preto. Thunder. E aí você tinha falado para eu falar um pouquinho sobre o teor das cartas, é isso? É, ou o que você quiser falar, uma mais inteira, ou misturar. Não, eu não vou lembrar. Tinha vezes que eu escrevi de forma mais poética. Bom, a gente vê que a Nina é tão querida que o Paulo estava ali no balanço com ela e eu falo assim, que a vida é assim, é como uma onda do mar, né? Às vezes o mar sobe, quando a gente fala sobe, tá tudo maravilhoso. E às vezes desce, tudo que sobe, desce. Quando desce, eu quero dizer que não tá, as coisas não estão muito bem, porque aqui não é um paraíso, né? E eu falo que a minha neta no balanço é assim, sobe e desce. Ô, Nina, você quer falar alguma coisinha? Mamá. Ah, ela quer mamar o dia inteiro, gente. Olha, minha filha é tão mãezona que o dia inteiro dedica. E o pai junto, né? O Paulo Campreger, que é um famoso médico do Einstein. Então, o Paulo Campreger é um paizão. Agora ela quer mamar. Mas então, vamos dar um tempinho? Dá para desabotoar? Pode pôr ela para mamar aí também? Acho que a gente pode parar um pouco. Então vamos parar um pouco aqui. A gente pode parar um pouco a entrevista e então eu poderia completar uma coisa que eu li ontem sobre a amamentação, que a Nina está para fazer 2 anos. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a amamentação continue até os 2 anos. Opa! Exclusivamente até os 6 meses, mas que
permaneça até os 2 anos, no mínimo. E eu estava lendo ontem sobre a amamentação e que eu acho importante falar. As mães que não conseguem amamentar, elas não têm que se sentir culpadas, elas podem substituir esse contato amoroso pelo abraço e a parte nutritiva por fórmula. Mas as que puderem oferecer isso para os seus filhos, eu acredito que a gente não vai se arrepender e vai estar fazendo um bem enorme para eles. E como diz o Gabriel Charlita, que as mães mesmo errando, elas querem acertar. Então, melhor que tem, o bem mais precioso que nós podemos deixar na face da terra, são os nossos filhos e os nossos descendentes, né? Minhas netas, meus netos, tataranetos. Eu quero registrar isso, que a maior bênção que a gente pode ter, não importa se tem contato físico, nem agora não dá para ter contato físico, né? Infelizmente eu também não tive muito contato físico quando eu era mais nova, mas contato físico de se ver, a gente se via muito aqui na fazenda, eu sempre dando muitas dicas e essas dicas eu fiz questão dela passar. E que se você quer que o seu filho goste de música mais assim clássica, ou de rock, enfim, você de preferência coloque uma música, essas músicas assim clássica e música de fazer meditação na hora de dormir, fale baixinho com seu filho, a sua filha e deixa bem calmo a partir que está no seu útero a semente mais fértil que pode usar no mundo, que é a semente do ser humano, né? Então essa semente que vem da terra, que alimenta o mundo, que seja de muita prosperidade, mas principalmente dos nossos filhos, que venha para um mundo de mais amor, de mais calor, de que vocês se sintam muito amadas, mas amadas de verdade, e que você passe mensagens, seja romântica, seja poética, a partir principalmente quando a criança está no ventre. E os pais que fumam, pelo amor de Deus, parem de fumar, porque isso fica enraizado no sangue do seu filho, da sua filha. Pode procurar saber isso. Quem fuma, vai fumar fora, fica 15 minutos antes de chegar perto do seu filho. Quem bebe também, porque senão isso fica mesmo no sangue. Pode pesquisar sobre isso. Então é muito importante, mesmo você mãe, eu nunca fui ligada de fazer academia, fazer ginásio, mas eu faço um pouquinho, eu ando um pouquinho, às vezes eu estou na cozinha, eu estou dançando, estou marchando, quando eu lembro que a gente tem que fazer um pouco de exercício, de preferência mais. E eu admiro muito a Aline, porque a Aline é a safra melhorada, 100%, e graças a Deus que todas as minhas filhas são mãezonas, mulheres, né? Foram filhas maravilhosas, mulheres maravilhosas que se dedicam de corpo e alma aos filhos e à família. Eu, apesar de não ter esse pique de dançar, de estar carregando peso, que a minha coluna é, mas quando a criança que entende, eu tenho o prazer de contar histórias, o prazer de ensinar a ler, escrever. Minhas filhas entraram no colégio sempre sabendo já ler, escrever, sempre tiveram boas notas, inclusive a Andresa tirava só 10, quando tirava 9,5 ela chorava. Tem um livro das melhores alunos que tinham a pesquisa, ela ganhava sempre em primeiro lugar, e todas foram para a ninfa, ou na faculdade, ou no colégio, não é bem para a ninfa, né, que escolhe para falar umas mensagens, para fazer um discurso. Então, o maior prazer que eu tenho é que essas filhas foram educadas. Lógico, eu sou um ser humano, elas também estão. Tem defeitos? Tem, eu tenho mais defeitos, né? Mas tenho certeza disso, vocês olharem quem é a minha família, para ter certeza que vocês estão colocando no colégio de pessoas que estudam, que têm a mente romântica, que é muito importante. Eu acho que nós temos que ter o pé no chão, mas tem que mesclar, lendo poesia, lendo contos de fada. Isso acrescenta muito, muito. Aproveite agora. Se você tem condição de levar seu filho num sítio, numa fazenda, aqui do Colégio da Inhamade, quando voltar às aulas, cobrem para fazer. Um abraço para a tia Laz e todos que vieram sempre aqui para acompanhar nossos alunos.
a Aninha, quem continua, mas vinha aqui o Luciano, enfim, todos aqueles que vieram até aqui, porque na realidade isso aqui é um pedacinho do céu. Eu só tenho que agradecer a Deus, ou o Dom Supremo, o arquiteto do universo, porque no que nós temos, com certeza que eu fiz algo de bem em outras vidas, que eu acredito nisso. Tem muita coisa assim que eu vejo, que eu penso, nossa, isso já foi meu, esse cachorro tem certeza que eu já vivi, porque o cachorro só falta falar comigo. Chega que ele vem encontrar, ele vem caminhando ao lado do carro e todo feliz, né? Então isso é um amor que vocês têm que pôr. E passarinho sempre solto, né? De preferência a gaiola aberta, né? Ele vai ser pôr a comidinha lá, vai treinar para ser solto. Um abraço para Regina Schacht, que eu adoro, que tem um espaço lá em Campos do Jordão, e ela tem tudo solto lá, tem um papagaio, um passarinho, fica na gaiola, mas só para comer. E eu acho que a maior riqueza, a liberdade é tudo. Quando você tem liberdade, você pode estar preso, mas se você estiver preso com liberdade, pode deixar as portas abertas das gaiolas, as portas abertas da prisão, que você não vai sair. E você vai fazer de tudo para você sair, ser obediente. Não é assim mesmo? A liberdade acima de tudo. Que todo ser humano seja muito amado, muito respeitado e de muita liberdade dentro do respeito. Quando seus filhos saírem, procura saber com quem eles estão, que horário vai terminar a festa. Peça para chegar mais cedo, nunca fica até o fim. Enfim, cuidado quando estão dirigindo. Nós temos sim que ter cuidado, mas não aquela cobrança que sufoca. Às vezes eu me sinto muito cobrada também, de tanto que as minhas filhas gostam de mim, que tanto me ama. Mãe, onde a senhora está? Onde a senhora foi? O que aconteceu? Mas eu sei que isso é muito amor. Mas como diz o Gabriel Chalita, né? Nós erramos, mas procurando acertar das pessoas que nós amamos. E eu acho que é muito importante nesse mundo de hoje, né? E eu vou até indicar um filme que tem a idade certa para ver esse filme. Que esse filme foi inspirado na vida real, né? Ele chama Em Luta pelo Amor. A atriz principal é Catherine, não sei o sobrenome, eu sei que começa com MCC, e a BC, esqueci o primeiro nome dela, BC é muito conhecida. Coloquem para vocês verem, tem legendado, que nós temos que respeitar sim, e muito. Não podemos ter preconceito de nada, né? De raça, de cor, se a pessoa é alta, se é baixa. Nós temos que respeitar todo mundo, tratar todo mundo com carinho, com respeito. E as cortesãs, porque a vida é inspirado numa história real. E eu tiro o chapéu dessa mulher que na vida real ela tinha um nome, na vida real tem um nome dela, Verônica. E o cara que faz a cena, que são o casal, né? O casal que era um amor à flor da pele, o nome dele é Marco. Assistam, gente. E O Brilho de uma Paixão também, que é a coisa mais linda que eu já vi. São dois filmes que marcaram. Porque você, às vezes, você vai ser uma cortesã porque necessita. Essa falta de emprego, tem marido que fica cozinhando, lavando, passando, dando uma madeira e até leva a mulher em algo assim. Tem gente que critica, mas não é todo mundo que faz isso porque para ganhar dinheiro. E tem umas que fazem por prazer. Mas assistam para você ver o que é tão bonito, tão bonito. E tem uma passagem que ela fala assim para ele, porque ela é ex-namorado dela e ela não pôde casar porque a família não deixava, que elas não tinham muito dinheiro
E a mãe também era uma cortesã, ela aprendeu a ser cortesã, era o que ela mais fazia, mas ela fazia não só pelo dinheiro, ela fazia pelo amor também que ela tinha pelas pessoas. Aí isso foi passado na Itália. Isso é para dizer para todos que nós temos que ter muito, muito amor por todas as pessoas, né? E então é isso, amor é tudo, poesia, você contemplar a lua, o sol, vendo o sol que nasce para dizer bom dia, a lua que nasce para dizer boa noite, você abraçar o planeta Terra. Eu quero sempre estar abraçando o planeta Terra. Muito obrigada às pessoas amigas, muito obrigada ao mundo, à Mãe Terra. Namastê, fiquem com Deus.